Bom dia, amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi, que a gente trata a segurança pública de dentro para fora. Hoje com o nosso amigo, colega policial federal Luiz Carlos, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, um verdadeiro especialista sobre segurança pública, né? O real. Pessoal, vou perguntar para ele uma coisa simples que afeta o nosso cotidiano. Luiz, o que você achou do pacote anticrime lançado pelo nosso ministro Moro? Bom dia, obrigado pela participação aqui. Bom dia, Scan. Quero mandar um grande abraço aí para todos os seguidores do teu canal. É um canal que se presta a discutir a segurança pública de verdade, de dentro para fora, né? Sem burocracia e sem maquiagem, né? Trazendo realmente aí a parte oculta, que geralmente o grande telespectador não tem acesso em razão de haver muitos bloqueios em relação à verdadeira discussão que envolve a segurança pública. O pacote enviado pelo ministro Moro, primeiro eu quero fazer um elogio público aqui ao ministro Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né, teve um papel decisivo, marcante, talvez histórico, na história mundial do combate à corrupção, né, com a sua corajosa atuação à frente da Operação Lava Jato, que colocou a mão como nunca, né, em quem nunca era tocado pelo combate à corrupção, que são os grandes empresários desse país, né, os verdadeiros corruptores, né, políticos, né, e realmente teve uma importância talvez que vai entrar para a história da humanidade. A Operação Lava Jato, realmente a maior, né, operação, ação concreta de combate à lavagem de dinheiro, de combate à corrupção, né, de combate a esse engenho criminoso que tomou conta da administração pública do país, envolvendo as grandes empreiteiras e outras empresas. Então, a primeira coisa em relação ao Sérgio Moro é fazer um elogio à pessoa dele, parabenizá-lo pela coragem, pela abnegação, pela pessoa que você abriu mão da sua vida pessoal, e agora se lança aí na empreitada de pescar no atacado. Antigamente ele pescava no varejo ali, dentro de uma vara criminal, agora como ministro da Justiça, ele tem toda a oportunidade de implementar mudanças reais na segurança pública, de implementar mudanças reais no que tange ao verdadeiro combate à corrupção e à criminalidade, né? Em relação ao pacote que ele enviou para o Congresso, a gente vê ali grandes avanços, né, até em termos mundiais, e na questão do combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Primeiramente, em relação ao cumprimento da pena em segundo grau. O cumprimento da pena em segundo grau é algo que é adotado na grande maioria dos países do mundo, né? É algo que realmente bota freio na criminalidade, na corrupção. E o cara sabe que jogou em primeira, jogou em segunda, não tem mais recurso, ele vai para a tranca. Os países envolvidos fazem isso, né? Fazem isso com toda certeza. E o que bota freio na corrupção, na violência, na criminalidade é certeza de que não vai ficar na impunidade, né? A certeza de que vai haver uma reprimenda. Então o cara sabendo que em segunda instância ele já vai para a tranca, ele pensa duas vezes. Então a prisão em segunda instância é algo que realmente é um marco e deve ser aprovado. Nós somos francamente favoráveis aqui, né? Foi julgado pelo juiz de primeiro grau, né? Um tribunal, né, com 3 desembargadores reviu, avaliou novamente ali e dali para frente é realmente executar a pena. Então a prisão em segunda instância é algo que a gente vê como um grande ganho desse pacote e torcemos para que seja aprovado. A segunda questão é a parte do plea bargain, né? Algo francamente adotado nos Estados Unidos, né? Algo que realmente coloca um freio ali na criminalidade, porque o delator pode negociar a pena, então ele sabendo que ele pode ficar isento de pena, ele pode, o crime que ele cometeu diante da delação que ele pode oferecer para as autoridades é algo que é um ganho tão grande para a sociedade que às vezes vale a pena realmente isentar um cara de pena. Uma introdução boa, que é o próprio autor do crime que faz faz a negociação com o Ministério Público. Você dá ao Ministério Público, e aí a gente tem que fazer essa ressalva, ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, a possibilidade de fazer a barganha, de fazer o acordo, né? Eu me posiciono contra que a polícia tenha essa liberalidade, né? Porque a polícia não é titular da ação penal, a polícia está ali para investigar e apresentar o fruto da investigação para o Ministério Público, que ele, como titular, pelo ordenamento jurídico brasileiro, como único e exclusivo titular da ação penal, somente ele pode oferecer a ação penal e somente ele pode oferecer um termo de acordo, né, que mais à frente é homologado pelo juiz. Então a questão do plea bargain, embora nós estejamos um ordenamento jurídico constitucional diferente, né, o civil law como nós, existe uma diferença técnica aqui que não vale a pena nem abordar, porque isso aqui não é um canal jurídico, é um canal de segurança pública, mas eu acho que pode ser plenamente adotado no Brasil, torcemos para que seja aprovado e achamos que é um ganho.
em relação ao combate à criminalidade, né? E as outras medidas ali que estão agregadas. Então, temos que parabenizar o Moro pelo envio desse pacote, né? Torcer para que seja aprovado, e também não deixamos de fazer aí uma ressalva em relação ao pacote que foi enviado, que nós entendemos que ele é muito tímido na parte pré-processual. Realmente o ministro Moro se debruçou sobre aquilo que ele é o maior especialista, a parte processual como juiz que foi, né? Então nós entendemos que ele poderia ter sido um pouco mais, ele poderia ter se aprofundado mais em relação à parte pré-processual, né? Porque até que o processo, né, criminal chegue na justiça, ele tem um caminho longo a ser percorrido, e esse caminho começa pela polícia desvendar o crime, né? E nós temos aí todas as estatísticas que demonstram que, infelizmente, a polícia tem desvendado pouco dos crimes que acontecem, né? A estatística maior, que é francamente divulgada no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros mais, né, que de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, e são muitos, né, são cerca de 60 mil por ano, né, índice de guerra civil, o crime de homicídio, que talvez seja o mais apurado, que causa a maior indignação, né, que afeta o maior bem que o ser humano tem, tutelado, que é a própria vida, desde cada 100, 92 ficam impunes, em torno de 8, com ressalvas, aí, chegam ao judiciário para serem julgados. Então, a estrutura policial, diante da estrutura das polícias e diante do modelo de investigação adotado no Brasil para as polícias civis, é algo que já se revelou um fracasso, né? E isso também precisa ser revisto com medidas legislativas. Então, qualquer medida que pretenda diminuir criminalidade, a grande criminalidade, pôr um freio na violência, ela também precisa se debruçar sobre a parte pré-processual. Ela não pode apenas atentar para a parte processual, porque você atentando, como o ministro fez, para a parte processual, ele vai estar garantido de que aqueles 8% que estão na cadeia fiquem mais tempo. Realmente é um ganho para a sociedade. Mas os 92 que não vão para a cadeia, que não foram alcançados, que não foram alcançados e que não serão alcançados com o modelo que aí está. Então nós entendemos que o ministro Moro poderia ser um pouco mais vanguardista no sentido de entrar na parte pré-processual, né, da questão do combate à violência. E o que é a parte pré-processual? A gente tem que deixar aqui, a gente só jogar a ideia, tecer a crítica e não dar o caminho das pedras. O ministro Moro tinha que ter enfrentado a questão do ciclo completo, né, que não fez, nem ainda tem oportunidade, né, a questão das meias polícias, as meias maçãs, meias laranjas, né, uma polícia que faz apenas a parte ostensiva, outra parte faz apenas a parte de investigação, que não se comunicam, que tem dois sistemas diferentes, etc. E tal. As polícias modernas do mundo, a grande maioria das polícias modernas no mundo, né, a gente cita o modelo americano, são todas estruturadas em ciclo completo. Tem o mesmo departamento de polícia que faz a parte preventiva e faz a parte de investigação depois que o crime acontece, né? A questão também do pacote do ministro Moro não entrou numa reformulação, refundação, recriação do famoso inquérito policial brasileiro, que é uma jabuticaba, né? O modelo que aí está é um modelo remanescente do Brasil Império, já demonstrou que existe ali uma figura bacharelesca, né, que direto da faculdade, vem direto para o comando, sai da faculdade, vem direto para o comando das polícias, né, sem passar pela base. Isso aí já demonstrou, juntamente com o excesso de burocracia que o inquérito policial ostenta, né, que é uma ferramenta obsoleta. Não dá certo. Não dá certo, né? Então, caminhos iguais não levam a lugares diferentes. Então, se nós insistirmos nesse caminho, né, de não mexer na questão do inquérito policial, de não mexer na estrutura das polícias, pouco resultado vai ter em relação à grande criminalidade do dia a dia, né? O cidadão vai demorar a ver pouco resultado, porque não basta você pegar os que já estão encarcerados e fazer com que fique mais tempo encarcerado. Você tem que permitir ao cidadão, está lá na Constituição. A Constituição diz claramente, né? Segurança pública é obrigação do Estado. Então, quem tem que te prover a obrigação primordialmente é o Estado. Então, o Estado, o crime foi cometido, ele tem que elucidar, né, o crime, apresentar para o Ministério Público e para o Judiciário a pessoa que cometeu, juntamente com as provas, para que o Ministério Público e o Judiciário dê o jeito lá, condene e o cara fique lá, né, cumprindo a sua pena. Então, nesse sentido, nós temos essa, vamos dizer assim, crítica construtiva a colocar em relação ao projeto do ministro Moro. Nós achamos que ele poderia ter sido um pouco mais ousado, a palavra está me fugindo, ter sido um pouco mais ousado. Nós sabemos que há interesses aí corporativos que não deixam a discussão avançar, né? Mas o ministro Moro é uma pessoa que reúne todas as condições, sejam técnicas, sejam políticas, sejam de representatividade e
confiança da população brasileira, né? Então qualidades técnicas e políticas não lhe faltam para que ele possa ousar um pouco mais e mexer por cima disso, né? Exatamente, superar as questões corporativas e mexer onde precisa ser mexido, na parte da polícia, que é a implementação efetiva do ciclo completo em todas as polícias, regulamentar e instituir a questão da carreira única com ingresso pela base. Não existe polícia nenhuma que faça prova para chefe, né? O chefe tem que ser trilhado pelo mérito, pelo estudo, pelo respeito, né, dos seus pares, né? E aqui não há nenhuma afronta ao concurso público. A gente prega que o concurso público seja regularmente observado para a base da carreira, né? Não existe prova para papa na Igreja Católica, não existe prova para diretor-presidente da Americanas.com, apenas a título de exemplo, né? Então também não pode existir prova para chefe numa corporação policial. O chefe tem que ser prata da casa, então ele tem que vir por concurso público para a base. E que lida com direitos nossos, né, fundamentais, né? Nossa liberdade, lida com a vida das pessoas. Exatamente. Né? Chefes inexperientes acabam até colocando em risco as pessoas por suas atitudes em determinados lugares. Você, com a sua experiência, Luiz, você é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Lida muito com isso, a violência no Rio, assim como em todo o Brasil, é motivo de discussão para todos nós. Os chefes com quem nós lidamos lá no dia a dia, eu lidava em Santos e lidei no Brasil inteiro, você lida em Santos, lá no Rio, eles, quando possuem experiência, facilita o trato tanto na questão subordinação chefe-subordinado, como para lidar com o crime no dia a dia. Como você imagina, Luiz, essa carreira nossa, do policial federal, no caso, começando pela base? A Constituição foi bastante clara em relação à Polícia Federal, né? Em relação à Polícia Civil, ela trouxe um regramento diferente, mas em relação à Polícia Federal, ela foi bastante clara. Ela disse que a Polícia Federal seria estruturada em carreira, assim como ela disse que a Polícia no singular, né? Assim como ela disse que a Polícia Rodoviária Federal era estruturada em carreira e que a Polícia Ferroviária Federal é estruturada em carreira. Ela trouxe o mesmo regramento para as três polícias, né? No entanto, apenas a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal ficou ali meio que no limbo, só a Polícia Rodoviária Federal se debruçou verdadeiramente sobre o comando constitucional e estruturou uma carreira verdadeira, onde a pessoa, o policial, entra pela base, onde ele chega a ser o diretor-geral daquele órgão, né? Então, o modelo que for que seja adotado, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal tem decisões reiteradas nesse sentido, nós fizemos um estudo aprofundado sobre isso, né? Existe uma ADI que é paradigmática dentro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos aprofundar sobre ela, como disse aqui, no canal jurídico, no canal de segurança pública. Mas o Supremo já decidiu que carreira tem que ser uma coisa que você entra pela base, né? Então, o ingressos paralelos não é uma carreira verdadeira. Cargos com ingressos paralelos, em que não existe uma progressão, e aí não é ascensão, não é mudança de órgão, não é trem da alegria, não é nada disso, né? Onde você não progride na própria carreira, não é uma carreira verdadeira, à luz do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Nós temos exemplos aqui muito... Carreira verdadeira transfere conhecimento base todo. Assim, no serviço público, a gente tem aí o exemplo da magistratura do Ministério Público, né, onde existe realmente na atividade fim do Ministério Público, que é a parte de ação penal, e na atividade fim da magistratura, que é o julgamento dos processos, ali existe uma carreira única. Com certeza. Uma carreira única de magistrado, onde o cara entra como juiz substituto, vai a juiz titular e é promovido a desembargador. Tá certo? Ministério Público e no Ministério Público Federal fica até mais claro: procurador da República, procurador regional, subprocurador, que está em Brasília, né? Aquilo ali é a carreira única do Ministério Público. Então ali tem carreira com entrada pela base. Verdade. Né? Então não há que se confundir em fazer paralelismo, né, com os serventuários, né, uma função importantíssima, tanto no Ministério Público quanto na magistratura, mas eles não integram a carreira da magistratura e não integram a carreira do Ministério Público. Na Polícia Federal, não. Nós somos uma carreira. Nós somos uma carreira, nós integramos a carreira da Polícia Federal. Né? Agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos, né? Os 5 cargos que integram a carreira da Polícia Federal, aqui não existe paralelismo com a Justiça. Nós integramos a carreira única da Polícia Federal. Né? O que até hoje não foi regulamentado é um acesso único. Né? A forma de entrada... Uma forma de entrada única e uma promoção, né, entre cargos, né, que é algo perfeitamente constitucional. Se assim não fosse, né, não existiria a questão da magistratura e do Ministério Público, né, porque o cargo de desembargador não é o mesmo de juiz substituto. Então, vou dizer que não pode ser promovido a outro cargo, vou dizer que a carreira da magistratura é ilegal.
né? Existe sim a figura da promoção, ela está prevista na Lei 8.112, inclusive, como forma de provimento derivado, né? Nós temos aí um colega nosso lá, que é um escrivão de Polícia Federal, que tem um estudo belíssimo sobre isso lá. Então, à luz das decisões do Supremo, então até hoje a Polícia Federal não se debruçou sobre uma verdadeira estruturação à luz da Constituição, sobre a nossa visão, né? A visão que aí, a carreira da forma como ela está, com 5 cargos independentes, ela não é uma carreira verdadeira, né? Ela traz acessos independentes a uma mesma carreira e gera uma série de paradoxos, né? E, inclusive, hoje, que se prega em relação a uma profunda dificuldade do Estado brasileiro, né, que as carreiras deveriam iniciar com o cara ganhando um pouco menos e chegar ao final ganhando um pouco mais, né? A carreira da Polícia Federal não está em sintonia com esse discurso do governo, né? Uma das carreiras no serviço público que não está em sintonia com esse discurso do governo. E a forma de resolver é bem simples. Para encerrar, Luiz, tem esperança que o ministro Moro, com toda a sua competência, com toda a sua isenção, porque ele tem padrões morais, ele tem conhecimento, eu acho que ele é a pessoa que pode encampar uma briga dessa, possa solucionar essa questão interna da carreira da PF? Temos sim, temos toda esperança, temos confiança, né? A questão de se debruçar sobre uma reestruturação da polícia não é uma coisa que agrade ou desagrade corporação nenhuma, isso é uma coisa que é preciso ser feita em nome da sociedade, isso é uma coisa que precisa ser feita em nome dos 60 mil mortos que todo ano são vitimizados aí nessa guerra civil não declarada do Brasil. Então, quanto mais tempo demorar para se debruçar sobre isso, não é o policial que está aqui ganhando seu salário que vai ser prejudicado, não. Quem está sendo prejudicado é quem está na rua, né? As nossas famílias aí que estão sendo vítimas todos os dias. Então, nós temos plena, perfeita confiança que o ministro Moro é uma pessoa que tem todas as condições de se debruçar sobre a reformulação da segurança pública verdadeiramente na sua parte pré-processual. E não a gente apenas se ocupar da parte do processo. Avançarmos, né, um pouco mais, avançarmos em relação tanto a reformulação das estruturas das polícias, quanto a reformulação que tem que jogar no chão, não tem jeito, tem que refundar praticamente essa questão do inquérito policial brasileiro, que é o nosso modelo de investigação, né? O modelo de investigação brasileiro realmente é uma jabuticaba, só existe no Brasil, né? E o ministro Moro é algo que sabe bem disso, porque ele lida com o resultado final com o resultado final, não, com o direito criminal, né? Conhece bem essa parte. Temos certeza que ele é uma pessoa que, no segundo momento, nós iremos demandar nesse sentido, de que ele avance um pouco mais em relação às medidas, né, de combate à corrupção, para também incluir a questão da reforma das polícias, da reforma do nosso falido modelo de investigação. Muito bom conversar com quem conhece. Obrigado, Luiz. Obrigado, Scan. Obrigado aos seus seguidores aí. Grande abraço.